2. Usos da linguagem. 1. 3 funções básicas da linguagem. A linguagem é um instrumento tão sutil e complicado que, frequentemente, perdemos de vista a multiplicidade de seu uso. Nesta, como em muitas outras situações, existe o perigo de nossa tendência para simplificar excessivamente as coisas. Uma queixa comum dos que adotam um ponto de vista demasiado estreito a respeito dos usos legítimos da linguagem diz respeito à maneira como as palavras são desperdiçadas em funções sociais. Tanto palavreado para dizer tão pouco. Eis o resumo desse tipo de crítica. E mais de uma pessoa foi ouvida dizendo: fulano de tal me perguntou como eu estava. Que hipócrita, se ele não se preocupa no mínimo como estou. Tais comentários revelam uma falta de compreensão dos complexos propósitos para os quais a linguagem é usada. Isto também se manifesta na deplorável conduta do sujeito cacete que, quando lhe pergunta como está, passa logo a descrever seu estado de saúde. Usualmente, com grande extensão e copiosos detalhes. Contudo, as pessoas quase sempre nas festas não falam para se instruírem mutuamente. E a pergunta comum, como está você, é uma saudação amistosa, não um pedido de informações clínicas. O filósofo Berkeley observou há muito tempo que a comunicação de ideias não é a principal e única finalidade da linguagem, como vulgarmente se supõe. Há outras finalidades, como o despertar de alguma paixão, a estimulação ou dissuasão de uma atividade, a preparação do espírito para uma determinada disposição. Assim, a primeira finalidade é, em muitos casos, mera subserviência e, em algumas vezes, inteiramente omitida, quando as demais podem ser asseguradas sem ela. E creio acontecer, não poucas vezes, no uso familiar da linguagem. Filósofos mais atuais estudaram com grande minúcia a variedade dos usos que podem ser dados à linguagem. Em suas investigações filosóficas, Ludwig Wittgenstein insistiu corretamente em que há inúmeras espécies diferentes de uso do que chamamos símbolos, palavras e frases. Entre os exemplos sugeridos por Wittgenstein estão dar ordens, descrever a aparência de um objeto ou dar as suas medidas, relatar um acontecimento, especular sobre um acontecimento, formar e verificar uma hipótese, apresentar os resultados de uma experiência em tabelas e diagramas, compor uma história, representar, cantar, decifrar enigmas e charadas, inventar uma anedota e contá-la, resolver um problema de aritmética prática, traduzir um idioma para outro, perguntar, agradecer, praguejar, cumprimentar e rezar. É possível impor alguma ordem à impressionante variedade dos usos da linguagem, dividindo-se em 3 categorias gerais. A tríplice divisão das funções da linguagem aqui proposta é reconhecidamente uma simplificação, talvez mesmo excessiva, mas foi considerada útil por muitos autores que pesquisam problemas de lógica e de linguagem. O primeiro desses 3 usos da linguagem é transmitir a O primeiro desses 3 usos da linguagem
é transmitir informação. Correntemente se faz uso mediante a formulação e afirmação ou negação de proposições. A linguagem é usada para afirmar ou negar proposições ou para apresentar argumentos. Diz-se que está a serviço da função informativa. Nesse contexto, usamos a palavra informação para incluir também a má informação. Isto é, tanto as proposições falsas como as verdadeiras, tanto os argumentos e raciocínios corretos como incorretos. O discurso informativo é usado para descrever o mundo e raciocinar sobre ele. Que os fatos alegados sejam importantes ou não, sejam gerais ou particulares, não interessa. Em todo caso, a linguagem usada para descrever ou transmitir alguma coisa sobre tais fatos é usada informativamente. Além do informativo, distinguimos dois outros usos ou funções básicos da linguagem, a que nos referimos, e como uso expressivo e uso diretivo. Assim como a ciência nos proporciona os exemplos mais claros do discurso informativo, a poesia fornece-nos os melhores exemplos da linguagem, a serviço de uma função expressiva. Os seguintes versos de Burns. Oh, my love is like a red, red rose. Oh, meu amor é como uma rosa vermelha, vermelha. That's newly sprung in June, que desabrochou em plena estação. Oh, my love is like the melody. Oh, meu amor é como uma melodia. That's sweetly played in time, tocada com suave entonação. Não tem definitivamente a pretensão de informar-nos sobre quaisquer fatos ou teorias com o respeito ao mundo. O interesse do poeta é comunicar não conhecimentos, mas sentimentos e atitudes. O trecho poético não foi escrito para transmitir qualquer informação. Quatro. Definição. Definição. 5 propósitos de definição. 1. Para aumentar o vocabulário. A linguagem é um instrumento muito complicado. As pessoas aprendem a usá-la da mesma maneira que aprendem a usar outras ferramentas, como automóveis ou utensílios de cozinha. Um rapaz que viaja muito com seu pai raramente necessita que se lhe dê instrução formal para conduzir o carro da família. Adquire seus conhecimentos simplesmente observando e imitando seu pai. Uma menina que passa muito tempo na cozinha com a mãe aprende do mesmo modo a usar utensílios de cozinha muito complicados. É o que também acontece com a linguagem na infância. Certamente, e muitos de nós, durante a vida inteira, aprendemos o uso apropriado da linguagem, observando e imitando o comportamento linguístico das pessoas com quem nos damos e dos livros que lemos. Entretanto, há limites para essa espécie de aprendizagem não formal. A crescente devastação dos acidentes de trânsito tornou imperativo que os motoristas recebam um certo treino formal, acima da aprendizagem por imitação, que antes era suficiente. A necessidade de que as moças suplementem sua aprendizagem através do exemplo materno foi há muito reconhecida quando se incluíram cursos de economia doméstica nas escolas secundárias e até em alguns currículos universitários. Dá-se situação semelhante no estudo da linguagem.
Há ocasiões em que os métodos usuais de observação e imitação não bastam. Então, torna-se necessária uma instrução formal, isto é, uma explicação deliberada do significado dos termos. Explicar o significado de um termo é dar uma definição do mesmo. Dar uma definição não é o método primordial de instrução no uso e compreensão corretos da linguagem. É, outro sim, um recurso suplementar para preencher as lacunas deixadas pelo método primário. Na conservação ou na leitura, deparamos-nos frequentemente com palavras que não nos são familiares e cujo significado não é esclarecido pelos respectivos contextos. Para compreender o que foi dito, é necessário apurar que as palavras significam. Para compreender o que foi dito, é necessário apurar o que as palavras significam. É quando as definições se tornam precisas. Portanto, o propósito da definição é ampliar o vocabulário da pessoa para quem a definição é elaborada. 2. Para eliminar a ambiguidade. Outro propósito servido pela definição é o de eliminar a ambiguidade. Talvez a maioria das palavras tenha 2 ou mais significados ou sentidos distintos, mas, usualmente, isso não dá origem a complicações. Em certos contextos, porém, não está claro o sentido que se quer dar a uma determinada palavra, e nesta ocorrência, disse que a palavra é ambígua. No capítulo precedente, analisamos os argumentos falaciosos que resultam do uso inadvertido de termos ambíguos, os quais foram caracterizados como falácias de equívoco. Tais raciocínios só são enganadores se a ambiguidade passar despercebida. Quando a ambiguidade é resolvida, seu aspecto persuasivo desaparece e a falácia é exposta. Mas, para resolver a ambiguidade, é preciso darmos definições que expliquem os diferentes significados da palavra ou frase ambíguas. A linguagem ambígua pode levar-nos não só a fazer raciocínios falazes, mas também a discussões que são meramente verbais. Alguns aparentes desacordos não correspondem a diferenças autênticas de opinião, mas tão somente a diferentes usos de um termo. Sempre que a ambiguidade de um termo-chave resulta em disputa verbal, é possível com frequência pôr fim ao desacordo assinalando a ambiguidade. Isto é conseguido dando as 2 definições diferentes do termo, de modo que se possa distinguir claramente os 2 significados e possa dissipar-se a confusão. Um exemplo clássico do método para resolver disputas verbais, mediante a definição dos termos ambíguos envolvidos, é aquele que ficamos devendo a William James. Na segunda lição do seu livro, Pragmatisme, James escreveu: há alguns anos, quando participava de um grupo de camping nas montanhas, voltei de um passeio solitário, encontrando todos no acampamento, empenhados numa feroz discussão metafísica. O objeto da discussão era um esquilo vivo que se supunha estar trepado de um lado de um grosso tronco de árvore, enquanto que próximo, no lado oposto da árvore, imaginava-se que um homem estivesse parado. Este homem experimentava ver aquilo e, para consegui-lo, corria ao redor da árvore.
Este homem experimentava ver o esquilo e, para consegui-lo, corria ao redor da árvore. Mas, por mais depressa que se deslocasse, o esquilo movia-se com velocidade igual na direção oposta, mantendo-se sempre a árvore entre ambos, de modo que o homem jamais conseguia ver o animal. O problema metafísico resultante é o seguinte: o homem move-se ou não ao redor do esquilo? Ele move-se ao redor da árvore, sem dúvida. E o esquilo está na árvore? Mover-se-á então o homem também ao redor do esquilo? No ócio ilimitado da vastidão dos campos, a discussão chegara ao fim. Todos haviam tomado partido e cada um obstinava-se em sua posição. O número de adeptos de cada parte era igual. Por isso, quando reaparecia, as partes apelaram para mim, a fim de lhes proporcionar a maioria. Lembrei-me do adágio escolástico, segundo o qual, sempre que nos depararmos com uma incoerência, é conveniente fazer uma distinção. Imediatamente procurei e encontrei uma, que era o seguinte: decidir qual das partes tem razão, disse eu. Depende do que cada uma quer dizer praticamente, quando fala de andar ao redor do esquilo. Se o que entendem por isso é o que se passa do norte do esquilo para o leste, depois ao sul, depois ao oeste, e depois novamente ao norte, obviamente o homem desloca-se ao redor do esquilo, visto que ocupa essas posições sucessivas. Mas, se pelo contrário, o que se quer dizer por estar primeiro em frente dele, depois à sua direita, logo detrás e depois à sua esquerda, para voltar a estar diante do esquilo, é totalmente óbvio que o homem não anda à volta dele, dado que, em virtude dos movimentos compensatórios feitos pelo pequeno animal, este conserva o seu ventre sempre voltado para o homem e o lombo sempre do lado mais distante. Façam tal distinção e isso será o motivo para qualquer disputa. Ambas as partes estão certas e ambas erradas, segundo o que entendam pela expressão andar de volta, seja de uma maneira prática ou de outra. Embora um ou dois dos contendores mais acalorados qualificassem a minha fala de evasiva artificiosa, dizendo que não eram argúcias ou sutilezas escolásticas, o que queriam mais, simplesmente, o que em bom inglês queria dizer de volta, a maioria pareceu admitir que a distinção resolvera a disputa. Como James acentua, não era preciso o conhecimento de novos fatos para resolver a contenda. Nenhum, possivelmente, serviria para tal fim. O que fazia falta era simplesmente aquilo que James forneceu, isto é, uma distinção entre diferentes significados do termo chave na discussão. Isto só poderia ser conseguido, é claro, fornecendo definições alternativas para a expressão andar de volta. Só podemos resolver as disputas verbais dando definições dos termos ambíguos envolvidos naquelas. O segundo propósito da definição, portanto, é eliminar a ambiguidade, tanto para expor as falácias de equívoco, como para resolver disputas que são meramente verbais. 3. Para aclarar o significado. Uma outra ocasião para definir um termo surge quando desejamos usá-lo, mas não temos a completa certeza dos limites de sua aplicabilidade, ainda que em certos sentidos saibamos o que significa. Este motivo para querer definir um termo é distinto do primeiro
que examinamos. Neste, o motivo é ensinar o significado de um termo pouco conhecido. Agora, o propósito é aclarar o significado de um termo já conhecido. Sempre que um termo precisa de esclarecimento, dizemos que é um termo vago. Aclarar o significado de um termo equivale a eliminar a sua vagueza, o que é obtido dando-lhe uma definição que permitirá decidir sobre a sua aplicabilidade em cada situação particular. Isto é, algumas vezes confundido com o segundo motivo exposto, porque não raro se confunde a vagueza com sua ambiguidade. Embora a mesma palavra possa ser ao mesmo tempo vaga e ambígua, vagueza e ambiguidade são duas propriedades muito distintas. Um termo é ambíguo num determinado contexto quando tem dois significados distintos e o contexto não esclarece em qual dos dois se usa. Por outro lado, um termo é vago quando existem casos limítrofes de tal natureza que é impossível determinar se o termo se aplica ou não a eles. Neste sentido, a maioria das palavras é vaga. Os cientistas não foram capazes de decidir se certos vírus são coisas vivas ou inanimadas. Não porque ignorem se o vírus tem ou não poderes de locomoção, de reprodução, etc. Mas porque a palavra vivo é um termo muito vago. Talvez seja mais conhecida a dificuldade de decidir se um certo país é ou não uma democracia, ou se uma certa obra de arte é ou não obscena. Estas dificuldades podem parecer triviais, mas em certas circunstâncias podem assumir grande importância prática. Suponhamos, por exemplo, que tínhamos a tarefa de administrar uma lei que estipulasse a concessão de ajuda financeira a países com governos democráticos. Numa situação como essa, as decisões referentes aos casos limítrofes teriam as mais graves consequências morais, políticas e possivelmente até militares, além das implicações financeiras envolvendo milhões de dólares. A indecisão atinente a tais casos limítrofes pode ser resolvida mediante uma definição do termo vago que aclare a sua possibilidade, a sua aplicabilidade ou não. Assim, para decidir se uma casa-reboque deve ser tributada como veículo ou como casa, devemos apurar a definição da lei sobre estes termos. E se as definições registradas não forem suficientemente precisas para permitir uma decisão, então o tribunal, sob cuja alçada cair a questão, deve promulgar novas definições que permitam uma aplicação clara. Por exemplo, a Corte Suprema da Carolina do Norte decidiu recentemente que um iate não era um veículo com motor, tornando assim sua venda sujeita ao imposto de consumo de 3% que vigora nesse estado e rejeitando a alegação de que, como veículo motorizado, a embarcação estava sujeita apenas a uma taxa especial de 1%. Um terceiro propósito de dar definições é, portanto, reduzir a vagueza dos termos correntes, propósito esse que é separado dos previamente mencionados. 4. Para explicar teoricamente. Uma outra finalidade que se pode ter na definição de um termo é formular uma caracterização teoricamente adequada ou cientificamente útil dos objetos a que deverá ser aplicado. Por exemplo, os cientistas físicos definiram a palavra força como o produto da massa pela aceleração.
Esta definição não é dada com o propósito de enriquecer o vocabulário de ninguém, nem para eliminar uma ambiguidade, mas para incorporar parte da mecânica newtoniana ao propósito significado da palavra força. Embora tal definição possa reduzir a vagueza do termo definido, sua lógica fundamental, entretanto, não é essa, mas outra forma. Outro exemplo de enunciado que tem a finalidade de servir a esse propósito técnico é a definição dada pelo químico ao ácido, uma substância que contém hidrogênio como um radical positivo. Tudo o que é corretamente chamado ácido, no uso fluente, é denotado pelo termo tal como o químico o define. Mas não se pretende que o princípio usado pelo químico possa distinguir os ácidos das outras substâncias, seja aplicado pelas donas de casa ou pelos que trabalham na laminação de metais, quando empregam o mesmo termo. A definição do químico tem o intuito de incluir na significação da palavra aquela propriedade que é mais útil no contexto de sua teoria, para compreender e prever o comportamento daquelas substâncias que a palavra denota. Quando o cientista elabora tais definições, seu propósito é teórico. 5. Para influenciar atitudes. Além dos 4 propósitos de definição precedentes, existe ainda um quinto propósito. Define-se frequentemente um termo tendo em mente a finalidade de influenciar as atitudes ou agitar as emoções, de um certo modo preciso de quem ouve ou de quem lê. Assim, o homem pode sair em defesa de um amigo acusado de falta de tato, elogiando a franqueza desse amigo e sugerindo assim uma definição de franqueza, como a atitude de quem diz sempre a verdade, sem levar em conta as circunstâncias. Neste caso, o propósito da pessoa não é dar uma explicação do significado literal da palavra franqueza, mas outro sim levar seus ouvintes a transferir para a conduta do amigo o valor emotivo, laudatório que se atribui ao termo franqueza. Sua linguagem não é informativa, pois funciona de modo expressivo. O valor emotivo a ser transferido não precisa pertencer inicialmente ao termo definido, porquanto pode estar ligado a uma palavra usada ao formular-se a definição. Por exemplo, um defensor do socialismo pode definir socialismo como democracia aplicada ao campo econômico. Neste caso, a palavra socialismo não está sendo definida com o propósito de explicar seu significado literal ou descritivo, mas antes com a finalidade de granjear para si algo da aprovação usualmente suscitada pela palavra democracia. E é discutível se os recursos teóricos desse gênero merecem ou não o nome de definições, mas a palavra é frequentemente usada dessa maneira, como nos concursos jornalísticos para a melhor definição de vários termos. 2. Disputas verbais e definição. Agora que já vimos como as definições podem ter uma função tanto expressiva como informativa, talvez seja conveniente fazer certas ressalvas no nosso exame anterior das disputas verbais. É verdade, como dissemos, que algumas disputas, sendo meramente verbais, o resultado confunde dois sentidos diferentes, de um termo ambíguo, tal como no exemplo do esquilo de James, mas casos como estes têm uma semelhança superficial com outras disputas que são realmente genuínas. Consideremos a prolongada divergência entre os Estados Unidos e a União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. Entre os pontos em discussão, havia questões tais como saber se deveriam ser concedidos certos direitos e privilégios a esta ou aquela nação, como, por exemplo, a admissão na Organização das Nações Unidas. Alguns comentaristas editorialistas da imprensa estigmatizaram essas disputas como sendo meramente verbais. Precisava-se apenas
Segundo, sugeriam os críticos de uma definição bem elaborada da palavra-chave democrático. Afinal de contas, as duas grandes potências concordavam em que os países democráticos deviam gozar de todos os direitos e privilégios possíveis. Mas essa situação poderia ter sido mais bem caracterizada como um acordo meramente verbal. As duas potências coincidiam no significado emotivo da palavra democrático, mas qualquer definição que uma ou outra pudesse oferecer teria sido puramente retórica, pois divergências genuínas e profundas separavam os Estados Unidos e a Rússia. Estavam em jogo questões políticas e morais de grande significado, e sugerir que pudessem ser resolvidas pela redefinição de termos seria cair numa supersticiosa crença sobre a eficácia da palavra mágica. Na presença das questões concretas que se separavam as duas nações, seu acordo sobre o significado emotivo da palavra democracia só servia para impedir o acordo sobre uma definição descritivamente adequada ao termo. Uma tal definição só poderia ser obtida em resultado da resolução das divergências políticas e morais, mas não como um meio para encontrar essa resolução. É claro que poderia chegar-se a um entendimento sobre o significado literal da palavra democracia, embora as nações se mantivessem opostas, mas somente na condição de que uma ou outra parte repudiasse o significado emotivo e honorífico do termo. Algumas disputas são meramente verbais, mas evidentemente nem todas se revestem desse caráter. E sempre que existe um desacordo genuíno, quer em crença como em atitude, ele não pode ser resolvido por um meio tão simples quanto a elaboração de novas definições. À parte as divergências explícitas de atitude, como quando se diz é estupendo e um outro responde é horroroso, distinguimos três espécies diferentes de disputas. A primeira é a variedade obviamente genuína, em que as partes de um modo explícito e sem ambiguidade discordam sobre uma questão de fato. Uma disputa obviamente genuína pode ser em torno de palavras, como no caso em que os contendores discordam sobre a maneira como a palavra é grafada, pronunciada ou usada. Ou uma disputa obviamente genuína pode ser sobre atitudes, como no caso em que os contendores discordam sobre qual é a atitude de uma determinada pessoa. Uma disputa desse primeiro gênero envolve sempre uma discordância em convicções. O segundo gênero de disputa é meramente verbal. Sempre que a presença de um ambíguo termo-chave oculta o fato de não existir. O segundo gênero de disputa é meramente verbal. Sempre que a presença de um ambíguo termo-chave oculta o fato de que não existe um desacordo real entre os contendores. As disputas deste segundo gênero podem ser resolvidas mediante a revelação da ambiguidade e a demonstração de que diferentes proposições, não proposições opostas, estão sendo sustentadas pelos antagonistas. Uma disputa do terceiro tipo pode ser caracterizada como uma disputa de aparência verbal, que é realmente genuína. Neste terceiro tipo, existe alguma palavra ou frase-chave usada em sentidos diferentes pelos contendores. E nisso reside a sua semelhança como o segundo gênero. Mas este terceiro gênero difere do segundo pelo fato de que a resolução da ambiguidade não solucionar nem por fim a disputa, pois uma disputa do terceiro tipo revela e baseia-se numa divergência autêntica de atitudes entre os contendores. Estes três gêneros de disputas podem ser resumidamente descritos da seguinte maneira. Numa disputa obviamente genuína, não há presença de ambiguidade e os contendores discordam em convicção ou crença. Numa disputa meramente verbal, a ambiguidade se faz presente, mas nenhuma espécie de discordância. Na disputa aparentemente verbal, é que, de um modo real, genuína, a ambiguidade está presente e os contendores divergem em atitude. Cinco tipos de definição. Antes de distinguirmos os diferentes tipos de definição,
Convém observar que as definições são sempre símbolos, pois somente os símbolos têm significados que as definições explicam. Podemos definir a palavra cadeira porque tem um significado, mas, conquanto possamos sentarmos nela, pintá-la, queimá-la ou descrevê-la, não podemos definir uma cadeira em si mesma, pois é um artigo de mobiliário, não um símbolo com um significado que devamos explicar. Uma definição pode ser expressa de duas maneiras, falando sobre o símbolo definido ou falando daquilo a que se refere. Assim, é igualmente como dizer: a palavra triângulo designa uma figura plana limitada por 3 linhas retas. Ou, um triângulo é, por definição, uma figura plana limitada por 3 linhas retas. Dois termos técnicos usados na teoria da definição podem ser introduzidos nesse ponto. O símbolo que se deve definir é chamado definiendum. E o símbolo que se deve... E o símbolo ou grupo de... Correção. Dois termos técnicos usados na teoria da definição podem ser introduzidos neste ponto. O símbolo que se deve definir é chamado definiendum, e o símbolo ou grupo de símbolos usados para explicar o significado do definiendum tem o nome de definiens. Por exemplo, na definição anterior à palavra triângulo, é o definiendum e a frase uma figura plana limitada por 3 linhas retas. Correção. Por exemplo, na definição anterior, a palavra triângulo é o definiendo e a frase uma figura plana limitada por 3 linhas retas é o definiens. O definiens não é o significado do definiendo, mas um outro símbolo ou grupo de símbolos que, de acordo com a definição, tem o mesmo significado do definiendo. 1. Definições estipulativas. O primeiro tipo de definição a ser examinado é o que se dá a um termo inteiramente novo, quando é apresentado pela primeira vez. Qualquer pessoa que introduz um novo termo tem plena liberdade de estipular que significado lhe deve ser dado. A atribuição de significados a novos termos é um problema de escolha, e podemos dar às definições que efetuam tal atribuição o nome de definições estipulativas. É claro que não se faz necessário que o definiendum de uma definição estipulativa seja um som, um signo ou uma sucessão de letras absolutamente novas. É suficiente que seja novo no contexto em que se dá a definição. Os exames tradicionais deste problema não são muito claros, mas, segundo parece, aquilo a que chamamos definições estipulativas foi designado por vezes como definições nominais ou verbais. Os novos termos podem ser introduzidos por muitas razões. Por exemplo, um estabelecimento comercial com sucursais no estrangeiro pode confeccionar um código telegráfico no qual se usam palavras únicas como abreviaturas, de mensagens extensas, mais rotineiras. Entre as vantagens de introduzir esses novos termos, poder-se-á incluir o sigilo relativo a que seu emprego implica e o menor custo de transmissão dos telegramas. Se um tal código se usa realmente para a comunicação, seu criador terá que explicar o significado dos novos termos e, para tanto, deverá dar definições dos mesmos. Os novos termos são frequentemente introduzidos nas ciências. Há muitas vantagens na introdução de um novo símbolo técnico, definido de maneira que se signifique algo cuja formulação requeriria uma longa sucessão de palavras conhecidas. Assim fazendo,
Assim fazendo, o cientista economiza o espaço de que necessita para escrever suas informações ou teorias, assim como o tempo que isso requer. Mais importante ainda, reduz assim o acúmulo de atenção ou energia mental requeridas, pois quando uma frase ou uma equação são excessivamente longas, seu sentido não pode ser captado facilmente. Nota-se, por exemplo, a economia enorme que se obtém sob todos os aspectos pela introdução do expoente na matemática, o que hoje é sucintamente escrito como A elevado a 12 igual a B. Teoria que pode ser expresso antes da adoção do símbolo especial para a potenciação como A vezes 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 A é igual a B. Ou mediante uma frase de linguagem comum em vez de uma equação matemática. Há ainda uma outra razão que leva o cientista à introdução de novos símbolos. As sugestões emotivas das palavras familiares são, com frequência, um inconveniente perturbador para alguém que somente está interessado em seu significado literal ou informativo. A introdução de novos símbolos definidos explicitamente de modo que tenham o mesmo significado literal dos familiares emancipará o investigador da distração que possa resultar das associações emotivas já conhecidas. Esta vantagem explica a presença de algumas palavras curiosas na psicologia contemporânea, como o fator G de Spearman, por exemplo, que pretende transmitir o mesmo significado descritivo da palavra inteligência, mas sem implicar quaisquer de suas significações emocionais. E para que a nova terminologia possa ser aprendida e usada, os novos símbolos devem ter seus significados explicados por definições. Visto que um símbolo definido mediante uma definição estipulativa não possui qualquer significado anterior Visto que um símbolo definido mediante uma definição estipulativa não possui qualquer significado anterior, a definição não pode ser considerada uma afirmação ou uma informação de que o definiendo e o definiens têm o mesmo significado. Tê-lo-ão realmente para todos os que aceitam o enunciado, mas isso é algo posterior à definição e não o fato por ela afirmado. Uma definição estipulativa não é verdadeira nem falsa, mas deve ser considerada uma proposta ou uma resolução de usar o definiendo de maneira que signifique o que o definiente significa, ou como um pedido ou uma ordem. Nesta acepção, uma definição estipulativa tem um caráter mais diretivo do que informativo. As propostas podem ser rejeitadas, as resoluções violadas, os pedidos recusados, as ordens desobedecidas e as estipulações ignoradas. Mas nenhuma dessas coisas pode ser, nesse aspecto, verdadeira ou falsa. O mesmo se pode dizer das definições estipulativas. É claro que as definições estipulativas podem ser avaliadas em outras bases. Se um novo termo serve ou não à finalidade para que foi introduzido é uma questão de fato. A definição pode ser mais obscura ou muito complexa para que tenha alguma utilidade. Não é o caso de uma definição estipulativa ser tão boa quanto qualquer outra, mas é que os critérios para sua comparação não podem ser claramente os de verdade ou falsidade, pois estes critérios, de modo geral, não se lhe aplicam. As definições estipulativas só são arbitrárias no sentido especificado, quer sejam claras ou obscuras, vantajosas ou desvantajosas, etc. Isso são meras questões de fato. 2. Definições lexicográficas. Sempre que a finalidade da definição é eliminar a ambiguidade ou ampliar o vocabulário da pessoa para quem ela é construída, então, se o termo definido não é novo, pois já tem um uso estabelecido, a definição será lexicográfica e não estipulativa.
Uma definição lexicográfica não se dá ao seu definindo um significado que lhe faltava até então, mas outro sim informa um significado que já possui. É claro que uma definição lexicográfica pode ser verdadeira ou falsa. Assim, a definição. A palavra montanha designa uma grande massa de terra ou rocha que se ergue a considerável altura sobre a região circundante. É verdadeira é uma informação verídica correção. É verdadeira é uma informação verídica de como a palavra montanha é usada pelas pessoas que falam a língua portuguesa, isto é, do que querem exprimir ao usá-la. Por outra parte, a definição. A palavra montanha indica uma figura plana limitada por 3 linhas retas. É falsa, pois é uma informação falsa sobre como a palavra montanha é usada pelas pessoas que falam a língua portuguesa. Esta é a diferença importante que existe entre as definições estipulativas e as lexicográficas. Visto que o definindo de uma definição estipulativa não tem significado algum a parte da definição que o introduz ou anterior a ela. Correção. Visto que o definindo de uma definição estipulativa não tem significado algum a parte da definição que o introduz ou anterior a ela. Essa definição não pode ser falsa ou verdadeira, mas dado que o definindo de uma definição lexicográfica tem um significado prévio e independente. Sua definição é verdadeira ou falsa se esse significado for correta ou incorretamente comunicado. Embora as considerações tradicionais a esse respeito não sejam muito claras, parece que as definições a que chamamos lexicográficas são por vezes designadas como definições reais. Contudo, um ponto deve ser esclarecido, um ponto a respeito da questão da existência. O fato de uma definição ser estipulativa ou lexicográfica nada tem a ver com a questão de saber se o definindo Correção. O fato de uma definição ser estipulativa ou lexicográfica nada tem a ver com a questão de saber se o definindo designa alguma coisa real ou existente. A definição seguinte. A palavra unicórnio designa um animal semelhante a um cavalo com a particularidade de possuir um único chifre reto que se projeta da sua testa. É uma definição real ou lexicográfica e, além disso, verdadeira, pois o definindo é uma palavra de uso há muito tempo estabelecido e cujo significado é exatamente aquele indicado pelos definientes. Contudo, o definindo não se refere a algo existente, visto que não há unicórnios. Neste ponto, devemos fazer uma ressalva, pois ao afirmar-se que as condições lexicográficas do tipo referido são verdadeiras ou falsas, simplificamos demais uma situação complexa. O fato é que muitas palavras são usadas de maneiras diferentes, não porque tenham uma pluralidade de significados comuns, e sim porque se usam através do modo a que chamaríamos erro. Nem todos os exemplos de emprego errôneo das palavras são tão divertidos como o da senhora Malaprop de Sheridan, quando diz esta ordem para iletrá-lo. De vossa memória, ou assim, é tão casmurro como uma alegoria sobre as margens do Nilo. Algumas palavras são usadas por muitas pessoas de um modo que poderia chamar-se errôneo ou equivocado, mas que seria mais adequado descrever como heterodoxo. E qualquer definição de uma palavra que ignore a maneira como é usada por um grupo considerável de pessoas não reflete o uso real, portanto, não é inteiramente correta. O uso das palavras é uma questão estatística e qualquer definição de uma palavra cujo uso esteja sujeito a esse tipo de variação não deve ser um simples enunciado do significado do termo, mas outro sim, uma uma descrição estatística dos significados desse termo, tal como foi determinada pelos usos que tem na linguagem corrente. A necessidade de estatísticas lexicográficas não pode ser medida pela referência ao uso correto,
pois também isso é uma questão de grau, uma vez que é medido pelo número de autores de primeira categoria que coincidem no emprego de um certo termo. Além disso, os vocabulários literários e acadêmicos tendem a atrasar-se em relação ao desenvolvimento da linguagem viva. Os usos heterodoxos têm sua maneira própria de chegarem a ser ortodoxos, pelo que as definições que somente transmitem os significados aprovados por uma aristocracia acadêmica podem ser muito enganadoras. Naturalmente, a noção das definições estatísticas é utópica, mas os dicionários aproximam-se mais ou menos dela, indicando quais são os significados arcaicos, obsoletos e quais são os familiares, ou plebeus. Tendo em vista as ressalvas precedentes, poderemos repetir que as definições... Tendo em vista as ressalvas precedentes, poderemos repetir que as definições lexicográficas... Tendo em vista as ressalvas precedentes, poderemos repetir que as definições lexicográficas são verdadeiras ou falsas, no sentido em que representem ou não o uso real com fidelidade. 3. Definições aclaradoras. As definições estipulativas e lexicográficas não podem servir para reduzir o caráter vago de um termo. Uma expressão é vaga quando dá origem aos casos limítrofes, de modo que é impossível determinar se o termo lhe deve ser ou não aplicado. O uso corrente não pode servir como recurso para uma decisão, visto que não é suficientemente claro sobre a questão. Se fosse, o termo não seria vago. Portanto, para chegar a uma decisão, é necessário transcender o uso corrente. Uma definição capaz de ajudar a decidir os casos limítrofes deve ir além do que é puramente lexicográfico. Poderíamos dar a tal definição o nome de definição aclaradora. Uma definição aclaradora é diferente da estipulativa porque seu definindo não é um novo termo, mas um com seu uso já está estabelecido. Embora vago, por consequência, o autor de uma definição aclaradora não tem liberdade de atribuir qualquer significado que escolha para o definindo. Deve, outrossim, manter-se fiel ao uso estabelecido até onde este chegue. Entretanto, para que a vagueza do definindo seja reduzida, é preciso ir além do uso estabelecido, a medida exata em que se pode ir além, o modo pelo qual preenche as lacunas ou resolve os conflitos que houver no uso estabelecido. Tudo isto se funde, de certa maneira, em uma questão de estipulação, mas não inteiramente. Muitas decisões de caráter legal envolvem definições aclaradoras em que se esclarecem certos termos jurídicos, embora incluam ou excluam especificamente o caso em questão. De modo geral, os juristas apresentam argumentos destinados a justificar suas decisões em tais casos, e essa prática demonstra que não consideram suas definições aclaradoras como simples estipulações, nem mesmo nas próprias áreas que não estão abrangidas pelo uso precedente ou estabelecido. Pelo contrário, procuram guiar-se em parte pelas supostas intenções dos legisladores que promulgam a lei e em parte pelo que presumem em sua concepção de ser de interesse público. Os termos verdadeiro e falso só se aplicam parcialmente às definições aclaradoras, com o significado de que a definição é ou não conforme o uso estabelecido até onde alcance. Até onde este alcance. Ao avaliar-se o modo como uma definição aclaradora ultrapassa o uso estabelecido, quando este é impreciso, os critérios de verdade ou falsidade não são aplicáveis e devemos falar antes de sua conveniência ou inconveniência, e especialmente num contexto legal ou quase legal de sua sabedoria ou insensatez. 4. Definições teóricas. A maioria das disputas sobre definições ocorre em conexão com as definições teóricas. Por definição teórica de um termo, entende-se. Aquela que tenta formular uma caracterização teoricamente adequada aos objetos a que se aplica.
propor uma definição teórica equivale a propor a aceitação de uma teoria, e como o nome sugere, as teorias são notoriamente discutíveis. Disso resulta que uma definição é substituída por outra à medida que o nosso conhecimento e compreensão teóricos aumentam. Em certa época, os físicos definiram o calor como um fluido sutil e imponderável. Agora o definem como uma forma de energia possuída por um corpo em virtude do movimento irregular de suas moléculas. Os físicos formularam diferentes definições teóricas de calor em épocas diferentes. Está cortado aqui. Os que têm alguns conhecimentos das teorias de Platão reconhecerão que as definições que descreveu como sendo continuamente procuradas por Sócrates não eram estipulativas, nem lexicográficas, nem aclaradoras, mas sim teóricas. Sócrates não estava interessado em qualquer informação estatística sobre o modo como as pessoas usavam a palavra justiça, ou coragem, ou temperança, ou virtude. Mas, ao mesmo tempo, insistia em que toda definição proposta deveria estar em consonância com o uso real. Tampouco estava interessado em dar definições precisas desses termos, pois os casos limítrofes não eram enfatizados. Definir termos, tais como bom, verdadeiro e belo, é o anseio de muitos filósofos. O fato de eles discutirem as definições propostas por outros indica que não procuram meramente as definições estipulativas. Também não buscam definições lexicográficas, porque se assim fosse, a simples consulta aos dicionários ou às pesquisas de opinião pública sobre o uso da palavra bastariam para resolver o assunto. Realmente, não é uma definição aclaradora do termo o que se procura, como se demonstra pelo fato de alguns filósofos poderem concordar sobre a aplicação da palavra bom em todas as circunstâncias, sem se incomodarem com os casos limítrofes e, apesar disso, divergirem quanto ao modo como a palavra bom deve ser definida. Os filósofos, tal como os cientistas, interessam-se principalmente pela construção de definições teóricas. As definições teóricas são designadas por vezes como definições analíticas, muito embora este último termo possua também um outro sentido. Cinco. Definições persuasivas. O último tipo de 5. Definições persuasivas. O último tipo de definição a ser mencionado é aquele cujo propósito consiste em influenciar atitudes. Tais definições são chamadas persuasivas, e sua função é expressiva. As definições persuasivas não parecem ser, porém, um tipo coordenado como os outros tipos já examinados. Desde que a mesma linguagem pode funcionar tanto expressiva como informativamente, é plausível supor que uma definição de qualquer um dos outros tipos possa também ser uma definição persuasiva, se for enunciada em linguagem emotiva e com o intuito tanto de instruir como de influenciar atitudes. Na seção 1, examinamos 5 propósitos de definição e na seção 3 indicamos 5 tipos de definição. As relações entre os propósitos e tipos são razoavelmente claras. As definições estipulativas e lexicográficas servem ao propósito de incrementar o vocabulário da pessoa para quem a definição é construída. As definições lexicográficas também podem ter a finalidade de eliminar a ambiguidade, quer expondo uma falácia de equívoco, quer resolvendo uma disputa verbal. Uma definição aclaradora serve ao propósito de reduzir o caráter vago de seu definindo. Uma definição teórica tem o propósito de explicar algo teoricamente, isto é, de formular uma caracterização
teoricamente adequada ou cientificamente de qualquer coisa a que o definindo seja aplicado. Quaisquer destas definições podem também servir ao propósito retórico de influenciar pessoas e, quando fazem, devem ser também consideradas as definições persuasivas. Várias espécies de significado. Como uma definição é uma explicação do significado de um termo, é importante que tenhamos sempre em mente os diferentes sentidos da palavra significado. Como este tema foi analisado no capítulo 2, não precisaremos repetir agora o que nele foi dito. Contudo, deve ser estabelecida mais de uma distinção a respeito do que ali foi designado por significado descritivo ou literal, especialmente no tocante aos termos gerais ou termos de classe aplicáveis a mais de um só objeto. Um termo geral, como planeta, é aplicável igualmente no mesmo sentido a Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, etc. Numa acepção perfeitamente aceitável, esses vários seres, aos quais se aplica o termo planeta, são designados por uma única palavra. A coleção dos mesmos constitui o seu significado. Assim, se afirma que todos os planetas têm órbitas elípticas, uma parte do que quer afirmar é que Marte tem uma órbita elíptica. Uma outra parte é que Vênus tem uma órbita elíptica, etc. Num certo sentido, o significado de um termo consiste na classe de objetos a que o termo pode ser aplicado. Este sentido da palavra significado, o seu sentido referencial, tem recebido tradicionalmente o nome de significado extensivo ou denotativo. Um termo genérico ou de classe denota os objetos a que pode corretamente ser aplicado, e a correção ou classe desses objetos constitui a extensão ou denotação do termo. Contudo, o precedente não constitui o único sentido da palavra significado. Compreender um termo é saber como aplicá-lo corretamente, mas para isso não se torna necessário conhecer todos os objetos a que se pode corretamente aplicar. Somente requer que se tenha um critério para decidir se qualquer objeto cabe ou não dentro da extensão do termo. Todos os objetos que pertencem à extensão de um certo termo possuem algumas propriedades ou características comuns que são justamente o que nos induz a usar o mesmo termo para denotá-los. As propriedades possuídas por todos os objetos que cabem na extensão de um termo recebem o nome de intenção ou conotação desse termo. Os termos genéricos ou de classe têm um significado intensivo ou conotativo e um extensivo ou denotativo. Assim, a intenção ou conotação do termo arranha-céu consiste nas propriedades comuns peculiares a todos os edifícios que ultrapassem uma certa altura, ao passo que a extensão ou denotação desse termo é a classe que contém o Empire State Building, ou Chrysler Building, ou a Wrigley Tower. A palavra conotação tem outros usos nos quais é empregada para referir-se ao significado total de uma palavra, tanto emotivo quanto descritivo, e às vezes somente o seu significado emotivo. Assim, se pode dizer a respeito de uma pessoa que não é um homem. Neste caso, a palavra homem é usada expressivamente para comunicar uma certa atitude ou sentimento. Às vezes, iguala-se essa função expressiva à conotação de um termo, quando não é incluído nela. Mas os lógicos empregam a palavra num sentido mais estrito. Em nosso uso, conotação e intenção fazem parte da significação informativa de um termo. Mesmo com essa restrição, ainda temos que distinguir entre os vários sentidos da palavra conotação. Há 3 sentidos diferentes do termo conotação, que foram denominados subjetivo, objetivo e convencional. A conotação subjetiva de uma palavra para uma determinada pessoa é o conjunto de propriedades que essa pessoa acredita ser possuído pelos objetos incluídos na extensão da palavra.
É evidente que a conotação subjetiva de um termo pode variar de uma pessoa para outra. Conheci nova-iorquinos para quem a palavra arranha-céu tinha uma conotação subjetiva que incluía a propriedade de estar localizado em Nova York. A noção de conotação subjetiva é inadequada para os propósitos da definição, porque aquela varia não só de um indivíduo para outro, mas também para o mesmo indivíduo em diversos momentos, porquanto ele é suscetível de adquirir novas convicções ou abandonar as antigas. Estamos mais interessados nas significações públicas de uma palavra do que em suas interpretações particulares. Assim, tendo mencionado as conotações subjetivas, eliminá-las-emos de nossas considerações ulteriores. A conotação A conotação objetiva ou intenção objetiva de um termo são o conjunto total de características comuns a todos os objetos que constituem a extensão do mesmo. A conotação objetiva não varia absolutamente de um intérprete a outro, pois se todos os planetas têm a propriedade de movimentar-se em órbitas elípticas, por exemplo, isso formará parte da conotação objetiva da palavra planeta, seja ou não conhecido por qualquer pessoa que use o termo. Mas o conceito de conotação objetiva é inconveniente por sua própria natureza. Mesmo nos casos raros em que se conhece a extensão completa do termo, seria necessário ser onisciente para conhecer todas as características compartilhadas pelos objetos que cabem nessa extensão. E como ninguém possui essa onisciência, a conotação objetiva de um termo não é o significado público em cuja explicação estamos interessados. Como nos comunicamos mutuamente e compreendemos os termos que empregamos, os significados intensivos ou conotativos desses termos não são subjetivos nem objetivos, nas acepções já explicadas. Aqueles que atribuem o mesmo significado a um termo devem usar o mesmo critério para decidir a respeito de qualquer objeto, que este faz parte ou não da extensão desse termo. Assim, concordamos em usar a propriedade de ser uma curva plana e fechada, cujos pontos são todos equidistantes de um outro ponto interior, chamado centro, como nosso critério para decidir se qualquer figura pode ou não ser denominada um círculo. Este acordo estabelece uma convenção e, assim, o significado de um termo recebe o nome de conotação convencional ou intenção convencional. A conotação convencional de um termo é seu aspecto mais importante para fins de definição e comunicação, visto que é público e, ao mesmo tempo, pode ser conhecido por pessoas que não são oniscientes. Por uma questão de brevidade, usaremos as palavras conotação e intenção no sentido de conotação convencional ou intenção convencional, a mesmo que especifiquemos o contrário. Como foi explicado, a extensão ou denotação de um termo é a coleção de todos aqueles objetos a que o termo se aplica. Quanto à extensão, não existem as incômodas diferenças de sentidos comparáveis às que encontramos no caso da intenção. Contudo, a noção de extensão tem certo interesse. No início, alegou-se que a extensão de um termo muda de tempos em tempos, de um modo que não acontece à intenção. Foi dito que a extensão da palavra homem muda quase continuamente, visto que há sempre homens que morrem e bebês que nascem. Esta extensão variável não corresponde à palavra homem, concebida como denotando todos os homens, tanto os que morreram como os que ainda não nasceram, mas outro sim a expressão homem vivente. Mas a expressão homem vivente tem o sentido de homem que vive agora, em que a palavra agora se refere ao fugaz presente. Assim, a intenção da expressão homem vivente é diferente em tempos diferentes. Qualquer termo com uma extensão variável tem também uma intenção variável. Portanto, apesar da aparente diferença,
Apesar da aparente diferença, uma é tão constante... Uma é... Correção. Portanto, apesar da aparente diferença, uma é tão constante quanto a outra. Quando a intenção de um termo é fixa, a extensão também é fixa. Digno de menção a este respeito é o fato de a expressão ser determinada pela intenção, mas o inverso não ser válido. Assim, a expressão triângulo equilátero tem por intenção ou conotação a propriedade de ser uma figura plana limitada por 3 segmentos de reta de igual comprimento. Tem, como sua extensão, a classe de todos os objetos e somente aqueles objetos que têm essa propriedade. A expressão triângulo equiangular tem uma intenção diferente, pois conota a propriedade de ser uma figura plana limitada por 3 segmentos de reta que se entrecortam, formando ângulos iguais. Mas a extensão da expressão triângulo equiangular é exatamente a mesma de triângulo equilátero. Assim, alguns termos que têm intenções diferentes podem ter a mesma extensão, embora os termos com extensões diferentes não possam ter a mesma intenção. Consideremos a seguinte sucessão de expressões, cada uma de cujas intenções está incluída dentro da intenção das expressões seguintes: homem, homem vivente de mais de 20 anos, homem vivente de mais de 20 anos com cabelo ruivo. A intenção de cada uma dessas expressões é maior do que as intenções das quais precedem na sequência, excetuando a primeira, é claro. As expressões estão dispostas, por assim dizer, em ordem de intenção crescente. Mas, se voltarmos as nossas intenções para as extensões desses termos, verificaremos o que acontece o inverso. A extensão da palavra homem é maior do que a de homem vivente, e assim por diante. Por outras palavras, as expressões estão dispostas em ordem de extensão decrescente. O vexame de tais sequências levou os lógicos a formular uma lei de variação inversa, segundo a qual, se uma série de termos está disposta em ordem de intenção crescente, as suas respectivas extensões estarão em ordem decrescente. Ou, em outras palavras, que a extensão e a intenção, que a extensão e a intenção variam entre si em razão inversa. Por esta pretensa lei pode ter um certo valor sugestivo, mas não pode ser aceita sem notificação. O fato é mostrado com clareza na seguinte sequência de expressões: homem vivente com coluna vertebral, homem vivente com coluna vertebral que tem menos de 1000 anos de idade, homem vivente com coluna vertebral que tem menos de 1000 anos de idade e que não leu todos os livros da biblioteca do Congresso. Neste caso, as expressões estão indubitavelmente em ordem de intenção crescente, mas a extensão de todas elas é a mesma, não sendo de modo algum decrescente. Essa lei foi revista para se acomodar aos casos como este. Em sua versão modificada, afirma que se os termos forem dispostos em ordem de intenção crescente, suas extensões... Se os termos forem dispostos em ordem de intenção crescente, suas extensões estarão em ordem não crescente, isto é, se as extensões variam de algum modo, variarão de maneira inversa com as suas intenções. Finalmente, examinaremos aqueles termos que, embora tendo um significado perfeitamente claro, nada denotam. Usamos esses termos sempre que negamos a sua existência. Usamos esses termos sempre que negamos a existência de coisas de um certo tipo. Quando dizemos que não existem unicórnios, afirmamos que o termo unicórnio não mostra que tem uma denotação ou extensão vazia ou nula. Tais termos mostram que o significado é mais pertinente à intenção do que à extensão. Porquanto, embora o termo unicórnio tenha extensão nula, ou seja, não tenha extensão alguma, isto não significa que o termo unicórnio careça de significação.
não denota coisa alguma porque não existem unicórnios, mas se a palavra unicórnio não tivesse significado, tampouco o teria a afirmação. Não há unicórnios, mas longe de ser insignificativo, esse enunciado é de fato verdadeiro. Nossa distinção entre intenção e extensão é o reconhecimento de que as extensões podem ser vazias ou nulas, podem usar-se para resolver a ambiguidade que, em algumas ocorrências, a palavra significação possui. Assim é que podemos refutar a seguinte falácia de equívoco. A palavra Deus não é significativa e, portanto, tem um significado. Mas, por definição, a palavra Deus significa um ser supremamente bom e onipotente. Portanto, esse ser supremamente bom e onipotente, Deus, deve existir. O equívoco reside, nesse caso, nas palavras significado e insignificativo. A palavra Deus não carece de significado e, portanto, tem uma intenção ou conotação que constitui o seu significado num certo sentido. Mas do fato de um termo possuir conotação, não se deduz simplesmente que tenha também denotação, isto é, uma significação no termo sentido, isto é, uma significação no outro sentido, no sentido de que existe um objeto a que o termo se aplica. A distinção entre intenção e extensão é antiga, mas ainda é válida e importante. Técnicas de definição. 1. Definições denotativas. Podemos dividir as técnicas de definição em dois grupos. O primeiro, dos quais se baseia na denotação ou extensão, o segundo na conotação ou intenção. A maneira mais óbvia e fácil de instruir alguém sobre a denotação de um termo é dar exemplos dos objetos por ele denotados. É uma técnica usada frequentemente e quase sempre muito eficaz. Tem, contudo, certas limitações que devem ser reconhecidas. Uma limitação óbvia, mas trivial do método de definir por meio de exemplos é que não pode ser usado para definir aquelas palavras que não têm denotação, tais como unicórnio ou centauro. Portanto, basta mencioná-lo para passar às limitações mais sérias. Observamos na seção precedente que dois termos com significados diferentes, intenções, podem ter exatamente a mesma extensão. Se definirmos um termo dando uma enumeração completa dos objetos por ele denotados, essa definição não conseguirá o propósito de distingui-lo de um outro termo que denote os mesmos objetos. Mesmo quando ambos os termos não são sinônimos. Essa limitação do método de definir mediante exemplos é uma consequência do fato de que, embora a intenção determine a extensão, esta não determina aquela. Contudo, a limitação citada é muito acadêmica, pois são raros os termos cujas extensões possam ser completamente enumeradas. É impossível enumerar a infinidade de inúmeros denotados pela simples palavra número, tal como é praticamente impossível enumerar o número provavelmente finito, mas literalmente astronômico, dos objetos denotados pela palavra estrela. Em tais casos, somos obrigados a dar uma enumeração parcial dos objetos denotados a esta restrição. Implica correção. Em tais casos, somos obrigados a dar uma enumeração parcial dos objetos denotados e esta restrição implica uma limitação mais séria. Qualquer objeto tem imensas propriedades e por isso está incluído na extensão de muitíssimos termos diferentes. Daí, resulta que qualquer exemplo mencionado na definição denotativa de um termo pode ser também citado com idêntica propriedade nas definições denotativas de muitos outros termos. Um determinado indivíduo, John Doe, pode ser mencionado como exemplo na definição de homem, animal, marido, mamífero ou pai.
Relendo. Um determinado indivíduo, John Doe, pode ser mencionado como exemplo na definição de homem, animal, marido, mamífero ou pai. Por isso, exemplificá-lo não ajudará a distinguir entre os significados de quaisquer desses termos. O mesmo vale também se indicarmos 2 ou 3 exemplos ou qualquer outro número que esteja longe do total. Assim, 3 exemplos óbvios que podem ser usados para definir a palavra arranha-céu, os edifícios Chrysler, Empire State e Woolworth, servem também como exemplos da denotação das expressões edifícios e estruturas construídas depois de 1911, objetos localizados em Manhattan, coisas dispendiosas e etc. Entretanto, cada uma dessas expressões denota objetos que não são denotados pelas outras, de modo que a definição por enumeração parcial não pode servir nem mesmo para distinguir entre termos que têm extensões diferentes. É claro que se pode dar exemplos negativos para ajudar a especificar o significado do definiendo, adicionando-os à definição anterior de arranha-céu. Por exemplo, o termo que não se aplica a coisas tais como Taj Mahal, o Pentágono, o Central Park e o Diamante Hope. Mas, como a enumeração destes exemplos negativos também tem que ser incompleta, subsiste a limitação básica. A definição pela enumeração de exemplos completa ou parcial pode ter razões psicológicas que a recomendem, mas é logicamente inadequada para especificar completamente os significados dos termos que se quer definir. Os comentários citados dizem respeito às definições denotativas. Correção. Os comentários citados dizem respeito às definições denotativas em que os exemplos são denominados ou enumerados por um. Talvez um método mais eficiente de dar exemplos consista não em mencionar os membros individuais da classe que constituem a extensão do termo definido, mas em mencionar outros sim grupos inteiros de seus membros. Uma limitação óbvia, mais trivial do método de definir por meio de exemplos é que não pode ser usado para definir aquelas palavras que não têm denotação, tais como unicórnio ou centauro. Portanto, basta mencioná-lo para passar às limitações mais sérias. Observamos na seção precedente que 2 termos com significados diferentes, intenções, podem ter exatamente a mesma extensão. Se definirmos um termo dando uma enumeração completa dos objetos por ele denotados, esta definição não conseguirá o propósito de distingui-lo de um outro termo que denote os mesmos objetos, mesmo quando ambos os termos não são sinônimos. Essa limitação do método de definir mediante exemplos é uma consequência do fato de que, embora a intenção determine a extensão, esta não determina aquela. Contudo, a limitação citada é muito acadêmica, pois são raros os termos cujas extensões possam ser completamente enumeradas. É impossível enumerar a infinidade de números denotados pela simples palavra número, tal como é praticamente impossível enumerar um número provavelmente finito, mas literalmente astronômico, dos objetos denotados pela palavra estrela. Em tais casos, somos obrigados a dar uma enumeração parcial dos objetos denotados, e esta restrição implica em uma limitação mais séria. Qualquer objeto tem imensas propriedades e por isso está incluído na extensão de muitíssimos termos diferentes. Daí, resulta que qualquer exemplo mencionado na definição denotativa de um termo pode ser também citado com idêntica propriedade nas definições denotativas de muitos outros termos. Um determinado indivíduo, John Doe, pode ser mencionado como exemplo na definição de homem e animal, de homem. Correção. Um determinado indivíduo, John Doe, pode ser mencionado como exemplo na definição de homem, animal, marido, mamífero ou pai. Por isso, exemplificá-lo não ajudará a distinguir entre os significados de qualquer desses termos.
O mesmo vale também se indicarmos 2 ou 3 exemplos ou qualquer outro número que esteja longe do total. Assim, 3 exemplos óbvios que podem ser usados para definir a palavra arranha-céu nos edifícios Chrysler, Empire State e Woolworth servem também como exemplos da denotação das expressões edifícios, estruturas construídas depois de 1911, objetos localizados em Manhattan, coisas dispendiosas, etc. Entretanto, cada uma dessas expressões denota objetos que não são denotados pelas outras, de modo que a definição por enumeração parcial não pode servir nem mesmo para distinguir entre termos que têm extensões diferentes. É claro que se pode dar exemplos negativos para ajudar a especificar o significado do definindo, adicionando a definição anterior de arranha-céu. Por exemplo, o termo que não se aplica a coisas tais como Taj Mahal, o Pentágono, o Central Park, o Diamante Hope. Mas, como a enumeração destes exemplos negativos também tem de ser incompleta, subsiste a limitação básica. A definição pela enumeração de exemplos completa ou parcial pode ter razões psicológicas que a recomendem, mas é logicamente inadequada para especificar completamente os significados dos termos que se quer definir. Os comentários citados dizem respeito às definições denotativas em que os exemplos são denominados ou enumerados por um. Talvez um método mais eficiente de dar exemplo consista não em mencionar os membros individuais da classe que constitui a extensão do termo definido, mas em mencionar outro sim, grupos inteiros de seus membros. Assim, definir a palavra metal, incluído em sua significação o ouro, o ferro, a prata, o estanho, etc., é diferente de definir arranha-céu, como significado de edifícios Chrysler, Empire State e Woolworth. Esse tipo especial de definição, mediante exemplos de definição por subclasses, também permite uma enumeração completa, como ao incluir na significação de vertebrado os anfíbios, as aves, os peixes, os mamíferos e os répteis. Apesar da diferença indicada, este segundo gênero de definição denotativa tem em geral as mesmas vantagens e limitações de outros que já examinamos. Um gênero especial de definição, por exemplo, é a chamada definição ostensiva ou demonstrativa. Em vez de nomear ou descrever os objetos denotados pelo termo que se quer definir, como na espécie comum de definição conotativa, a definição ostensiva refere-se aos exemplos apontando-os como algum outro gesto. Um exemplo de definição ostensiva ou demonstrativa seria a palavra escrivaninha. Significa isto, acompanhado de um gesto tal como apontar com o dedo ou um aceno de cabeça para o lado onde se encontra uma escrivaninha. É evidente que as definições ostensivas têm todas as limitações que mencionamos no exame precedente. Além disso, a definição ostensiva tem algumas limitações que lhe são peculiares. À parte a limitação geográfica relativamente trivial, devido ao fato de não ser possível definir ostensivamente a palavra arranha-céu numa pequena aldeia ou a palavra montanha numa planície. Há uma ambiguidade essencial que é a própria dos gestos que devemos ter em conta. Apontar para uma escrivaninha e também apontar para uma parte dela, para sua cor, sua forma, seu tamanho e o material que está construída, e de fato tudo o que se encontrar na mesma direção da escrivaninha, por exemplo, a parede que está por detrás dela ou o jardim que está ainda mais além, esta ambiguidade só pode ser resolvida se juntarmos os definiens Esta ambiguidade só pode ser resolvida se juntarmos ao definiens alguma frase descritiva, o que resulta em algo que poderia chamar-se de uma definição quase ostensiva. Como, por exemplo, a palavra escrivaninha significa este artigo de mobiliário, acompanhado de um gesto apropriado. Esse adiantamento, porém, frustra o propósito para que deveriam servir as definições ostensivas. Por vezes, afirma-se que as definições ostensivas são as definições primeiras ou primárias, no sentido de que todas as outras definições pressupõem o conhecimento de algumas palavras, as usadas no definiens, e, portanto, não podem ser empregadas enquanto estas palavras não tiverem sido previamente definidas. Sugeriu-se que tal dificuldade pode ser evitada iniciando-se com definições ostensivas. Mediante essas definições, argumentam alguns autores,
começamos a aprender nossas primeiras palavras, compreendendo o seu significado. É fácil perceber que tal afirmação é errônea, pois temos que aprender o significado ou o sentido dos próprios gestos. Se apontamos com o dedo para o espaldar do berço de uma criança, é muito provável que a atenção do bebê, se porventura conseguirmos atraí-la, se dirija para o dedo como na direção assinalada. Certamente, nos encontraríamos na mesma dificuldade no que diz respeito à definição dos gestos por meio de outros gestos. Para compreender a definição de qualquer signo, alguns signos têm que ser entendidos de antemão. Isto confirma a nossa anterior observação de que a maneira primária de aprender e a usar a linguagem é por meio da observação e da correção. Isto confirma a nossa anterior observação de que a maneira primária de aprender a usar a linguagem é por meio da observação e da imitação, não por definição. Devemos reconhecer que essas observações sobre as definições ostensivas só são pertinentes à interpretação especial que lhes conferimos aqui. Alguns autores de obras de lógica incluem no significado de definição ostensiva o processo de ouvir frequentemente a palavra, quando o objeto... Alguns autores de obras de lógica incluem no significado de definição ostensiva o processo de ouvir frequentemente a palavra quando o objeto que ela denota está presente. Mas tal processo não seria, de maneira alguma, uma definição no sentido em que usamos o termo no presente capítulo. Seria antes um método primário e pré-definicional. Seria antes um método primário e pré-definicional de aprender o uso da linguagem. 6. Regras de definição por gênero e diferença. Existem certas regras tradicionalmente estabelecidas para a definição por gênero e diferença. Não constituem uma receita que nos habilite a construir boas definições conotativas sem ter que pensar, mas são valiosas como critérios para avaliar as definições, uma vez propostas. Há 5 dessas regras, as quais se aplicam primordialmente às definições lexicográficas. Uma definição deve indicar os atributos essenciais da espécie. Assim formulada, esta regra parece algo enigmática. Portanto, em si mesma, uma espécie tem apenas aqueles atributos que tem e nenhum deles é mais essencial que outro. Mas, se compreendermos apropriadamente a regra como em relação aos termos, o seu sentido torna-se claro. Já fizemos antes a distinção à conotação objetiva de um termo e a sua conotação convencional, consistindo esta última naquelas propriedades cuja possessão ou carência constitui o critério convencional pelo qual decidimos se um objeto é ou não denotado pelo termo. Assim, faz parte da conotação objetiva de círculo encerrar uma área maior do que qualquer outra figura plana fechada de igual perímetro. Mas definir a palavra círculo por esta propriedade seria violar o espírito ou a intenção de nossa primeira regra, porque não é a propriedade que as pessoas concordam em significar por meio dessa palavra. A conotação convencional é a propriedade de ser uma figura plana fechada cujos pontos são todos equidistantes de um outro ponto chamado centro. Defini-la nestes termos é indicar sua essência e Defini-la nesses termos é indicar sua essência e situarmos em conformidade com a primeira regra. Em sua essência. Defini-la nestes termos é indicar sua essência e situarmos em conformidade com a primeira regra. Em nossa presente terminologia, talvez a melhor maneira de redigir a regra fosse esta: uma definição deve estabelecer a conotação convencional do termo a definir. Convém levar em conta que a conotação convencional de um termo não tem que ser necessariamente uma característica intrínseca das coisas por ele denotadas, visto que pode muito bem referir-se igualmente à origem dessas coisas, às relações que tem com outras coisas ou os usos que lhes são dados. Assim, a palavra Stradivarius, que denota um certo número de violinos,
não necessita conotar qualquer característica física real compartilhada por todos esses violinos e não possui qualquer outra, mas outro sim tem a conotação convencional de ser um violino fabricado na oficina de Cremona, de Antonio Stradivari. Do mesmo modo, os governadores não são física nem mentalmente distintos dos outros homens, mas estão simplesmente relacionados de maneira diferente com seus semelhantes. Finalmente, a palavra sapato não pode ser exclusivamente definida em função das formas ou materiais das coisas que denota. Sua definição deve incluir também uma referência ao uso para o qual essas coisas se destinam, como revestimento externo para o pé. Regra 2. Uma definição não deve ser circular. É óbvio que se o próprio definiendo aparece no definiens, a definição só se tornará Correção. É óbvio que se o próprio definiendo aparece no definiens, a definição só tornará explícito o significado do termo definido para quem já o conhece. Por outras palavras, se uma definição é circular, fracassará em seu intento, que é explicar o significado do definiendo. A regra, quando aplicada à definição por gênero e diferença, deve ser entendida não somente à medida que prescreve o aparecimento do definiendo no definiens, mas também o aparecimento de qualquer sinônimo daquele. A razão para dar esta interpretação é que, se for pressuposta a compreensão de um sinônimo, então será possível dar uma definição sinonímica, em vez de usar a técnica mais poderosa, mas também mais complicada da definição por gênero e diferença. Regra 3. Uma definição não deve ser excessivamente ampla, nem excessivamente estreita. Esta regra afirma que o definiens não deve denotar mais coisas do que as denotadas pelo definiendo, nem menos. É claro que esta consideração não se aplica quando damos uma definição estipulativa, pois em tais casos o definiendo não tem significado algum à parte de sua definição e, portanto, a regra 3 não teria possibilidade de ser violada. Evidentemente, se a primeira regra for e obedece. Correção. Evidentemente, se a primeira regra for obedecida, também a terceira deve sê-lo, pois, se o definiens realmente indica a conotação convencional do definiendo, ambos deverão ser equivalentes na denotação. Conta-se que os sucessores de Platão, na Academia de Atenas, dedicavam muito tempo à meditação ao problema de definir a palavra homem. Finalmente decidiram que significava bípede in plume. Estavam muito satisfeitos com essa definição até que Diógenes depenou um frango e jogou dentro da academia, por cima do muro. Era indiscutível que se tratava de um bípede in plume, mas também era inegável que não se tratava de um homem. Vamos lá. Correção. Os definiens. Correção. Correção. O definiens era demasiado amplo, pois denotava mais... Jesus. Correção. O definiens era demasiado amplo, pois denotava mais do que o definiendo. Depois de refletirem de novo sobre o caso, os acadêmicos acrescentaram ao definiens a expressão com unhas largas. A regra 3 é difícil de observar. Uma outra violação desta regra, na direção oposta, seria definir a palavra sapato como cobertura de couro para o pé humano, pois assim como há sapatos de couro, há também os de madeira. E esta Esta definição da palavra sapato é excessivamente estreita, visto haver objetos denotados pelo definiendo, que não são denotados pelo definiens. Regra 4. Uma definição não deve ser expressa em linguagem ambígua, obscura ou figurada. Os termos ambíguos devem certamente ser evitados ao formular-se uma definição, pois se o definiens for ambíguo, obviamente a definição não logrará cumprir sua função de explicar o definiendo.
E como o propósito da definição é esclarecer o significado, o uso de termos obscuros frustram tal... Correção. Os termos ambíguos devem ser certamente... Correção. Os termos ambíguos devem certamente ser evitados ao formular-se uma definição, pois se o definiente for ambíguo, obviamente a definição não logrará cumprir a sua função de explicar o definiendo. E como o propósito da definição é esclarecer o significado, o uso de termos obscuros frustra. Correção. E como o propósito da definição é esclarecer o significado, o uso de termos obscuros frustra um tal propósito. É claro que a obscuridade é uma questão relativa. Palavras que são obscuras para as crianças são razoavelmente claras para a maioria dos adultos, assim como termos que são obscuros para os leigos são, em equivalência, perfeitamente familiares para os especialistas de algum campo determinado. Consideremos, por exemplo, a definição do termo dinatron oscilador. Correção. Consideremos, por exemplo, a definição do termo dinatron oscilador. Consideremos, por exemplo, a definição do termo dinatron oscilador. Um circuito que emprega uma curva de volt-ampere negativo resistente para gerar uma corrente alternada. Para o leigo, essa definição é terrivelmente obscura, mas é perfeitamente inteligível para o estudante de engenharia eletrônica, para quem ela foi descrita. Esta definição não é obscura, mas justificadamente técnica. Por outro lado, Por outro lado, nas questões não técnicas, das questões não técnicas, usar uma linguagem obscura é tratar de explicar ao desconhecido por algo ainda mais desconhecido, um procedimento fútil. Um bom exemplo de obscuridade que frustra toda a intenção explicativa encontra-se na definição que Herbert Spencer deu da evolução como sendo uma integração da matéria e concomitante dissipação do movimento, durante as quais a matéria passa de uma homogeneidade indefinida e incoerente para uma heterogeneidade definida e coerente, sofrendo depois um movimento conservado. Sofrendo depois um movimento conservado, uma transformação paralela. Um outro exemplo de definição obscura frequentemente citada é a famosa segunda definição do Dr. Samuel Johnson da palavra rede, como significado: qualquer coisa feita com vacuidades intersticiais. Uma definição que use uma linguagem figurada ou metafórica pode transmitir certos sentimentos sobre o uso do termo que se quer definir, mas não logra dar uma explicação clara do que o definindo significa. Correção. Uma definição que use uma linguagem figurada ou metafórica pode transmitir certos sentimentos sobre o uso do termo que se quer definir, mas não logra dar uma explicação clara do que o definiendo. Correção. Uma definição que use uma linguagem figurada ou metafórica pode transmitir certos sentimentos sobre o uso do termo que se quer definir, mas não logra dar uma explicação clara do que o definiendo significa. Assim, definir pão como o sustento da vida explica muito pouco. Correção. Assim, definir pão como sustento da vida explica muito pouco o significado da palavra. Com frequência, as definições figurativas têm um caráter humorístico, como na definição de anel de noivado, como um torniquete matrimonial destinado a paralisar a circulação, ou a definição de discrição como algo que uma pessoa adquire depois de ser demasiado velha para que lhe faça algum proveito. Às vezes, as definições persuasivas são eminentemente figurativas, como na definição de preconceito, que o liberal dá como sendo estar debaixo daquilo por cima do qual não podemos estar. Mas,
Qualquer definição que contenha linguagem figurada, por mais divertida ou persuasiva que seja, não pode servir para dar uma explicação séria do significado preciso do termo que se quer definir. 5. Uma definição não deve ser negativa quando pode ser afirmativa. A razão para esta regra é que uma definição deve explicar o que o termo significa. Correção. A razão para esta regra é que uma definição deve explicar o que um termo significa, e não o que ele não significa. Isto é importante porque para a grande maioria dos termos há uma quantidade excessiva de coisas que não significa, para que qualquer definição negativa tenha a possibilidade de abrangê-la. Definir a palavra divã como significado de uma coisa que não é uma cama e não é uma cadeira é fracassar lamentavelmente na explicação precisa do significado da palavra, pois existe uma quantidade infinita de outras coisas que a palavra divã não significa. Por outra parte, há muitos termos que são essencialmente negativos em seu significado e que requerem uma definição negativa. A palavra órfão designa uma criança que não tem os pais vivos. A palavra calvo indica um estado caracterizado pela ausência de cabelos na cabeça. Com frequência, a escolha entre uma definição afirmativa e outra negativa é simplesmente uma questão de seleção das palavras. Não há base para definir a definição. Correção? Não há base para... Correção. Não há base para preferir a definição da palavra ébrio como uma pessoa que bebe excessivamente, em vez de defini-la como pessoa que não é moderada no beber. Convém salientar que, mesmo quando uma definição negativa é aceitável, o definiens não deve ser inteiramente negativo, como na ridícula definição de divã, já mencionada, mas deve ter uma menção afirmativa do gênero e uma caracterização negativa da espécie em que se rejeitem todas as outras espécies do gênero mencionado. Só em casos excepcionais é que há poucas espécies do gênero, desde que possa ser conveniente mencioná-las e rejeitá-las numa definição negativa. Como existem apenas 3 espécies de triângulo, quando esse gênero é dividido de acordo com os comprimentos... Correção. Como existem apenas 3 espécies Correção. Como existem apenas 3 espécies de triângulos... Correção. Como existem apenas 3 espécies de triângulos, quando esse gênero é dividido de acordo com os comprimentos relativos dos lados, e uma definição perfeitamente adequada de triângulo escaleno é a de um triângulo que não é equilátero nem isósceles, mas não podemos definir Correção. Mas não podemos definir a palavra quadrilátero como um polígono que não é... Correção. Mas não podemos definir a palavra quadrilátero como um polígono que não é um triângulo, nem um pentágono, nem um hexágono e etc. Porque é uma quantidade enorme de espécies alternativas do gênero polígono a excluir. Em geral, as definições afirmativas são preferíveis às negativas. Amém.